Oi, turma! Nós somos o grupo que ficou responsável por explicar a atuação da psicologia sistêmica na psicologia social. E para isso a gente preparou esse vídeo bem explicativo e ilustrativo. Espero que gostem. Bom, a psicologia sistêmica surgiu na década de 40, apoiada nas teorias psicanalíticas e na observação dos sistemas nos quais os indivíduos mantêm suas relações. Mas foi por volta de 1960 que a sistêmica foi garantindo seu espaço no meio científico e terapêutico, tendo sua prática fundamentada pela teoria dos sistemas de Ludwig von. Essa teoria trouxe um olhar novo à psicologia, o de associar um indivíduo com o todo que o cerca. A base de sua ideia é nunca olhar esse indivíduo isolado, mas sempre mantendo ligado a uma rede de comunicações, bem como a que estrutura sua família, por exemplo. A teoria propõe que tudo se estrutura através de um sistema, sendo esse composto por outros sistemas que se interrelacionam entre si, e uma vez que um desses se desestabiliza, é esperado que os outros sistemas relacionados também sofram as consequências. Dessa forma, o sistema que expressou o problema sob o olhar sistêmico está sendo o sintoma pelo qual se manifestou uma deficiência do todo. Esses processos acontecem concomitantemente, ou seja, o todo influencia as partes e as partes influenciam o todo. Nesse sentido, é possível afirmar uma relação cíclica desses processos. A psicologia social, por sua vez, é pré-definida como área da psicologia que estuda o comportamento social, mas não só do grupo social em si, mas também de cada subjetividade individual dos sujeitos ali presentes. Ou seja, ao mesmo tempo em que a psicologia social se preocupa com o comportamento individual do ser humano, ela procura leis gerais que preveem os comportamentos decorrentes da relação entre os indivíduos. Assim, o enfoque da psicologia social é o de estudar a relação essencial entre o indivíduo e a sociedade a partir da organização de sobrevivência até seus costumes, valores, culturas e instituições necessárias para a convivência. Isso também diz de como o homem se insere no processo histórico e principalmente como ele pode se tornar agente da própria história, podendo transformar a sociedade em que vive e desenvolver uma consciência social a partir do reconhecimento do próximo como igual, englobando os indivíduos, grupos e comunidades que nos relacionamos e estabelecendo entre eles uma valorização dos direitos humanos para assim proporcionar o progresso social. Na relação da abordagem sistêmica e a psicologia social, escolhemos abordar de que maneira a proposta do atendimento sistêmico atende as famílias que são acompanhadas pelo Centro de Referências de Assistência Social, o CRAS, a unidade mais imediata de proteção social para acolhimento socioassistencial oferecida à população, que tem como um de seus principais objetivos o mapeamento da região atendida, em especial regiões que apresentam uma maior vulnerabilidade social, para então estabelecer vínculo com a população circundante e fazer valer o fortalecimento e convivência familiar, e com a população como um todo. No que tange objetivamente o trabalho desempenhado pelos profissionais nos CRAS, pode-se citar a prevenção de situações que engendram discriminação por idade, etnia, deficiência, gênero ou orientação sexual, e atuam também em casos onde os direitos de cidadania não estão sendo garantidos. A atuação do psicólogo no CRAS em específico está voltada a realizar o atendimento psicossocial em conformidade a outros profissionais, como o assistente social, abandonando para tanto o caráter clínico e adotando um caráter familiar sistêmico, com um olhar voltado para o coletivo, se adequando sempre à situação do grupo que será atendido. Dessa forma, o atendimento sistêmico se inicia com a distinção de uma situação-problema, que exige do profissional que se alie a uma instituição, para criar o contexto de atendimento, pois é somente vinculado a uma instituição que se é possível a realização desse serviço. Após isso, é feito o primeiro diálogo entre o profissional e a instituição para estabelecerem os possíveis membros do sistema determinado pelo problema, ou seja, quais famílias ou instituição estão envolvidas com a situação-problema. Sendo assim, o próximo passo é convidar os participantes e a formular como o profissional irá abordar os convidados, pois a forma que será feito o convite é de extrema importância para a adesão no processo terapêutico, para que todos se sintam parte do problema e estejam dispostos a resolvê-lo. Em seguida, é realizado o atendimento propriamente dito, com 3 profissionais diferentes, denominados como a equipe sistêmica, composta pelo coordenador que interage com os participantes, criando e mantendo a autonomia do grupo e não emitindo sua opinião,
pelo co-coordenador, que é o auxiliar do coordenador. Sua função é observar a relação entre o coordenador e os pacientes entre si, mas ele também auxilia sugerindo perguntas e auxiliando os participantes no que precisam. E pelo observador, que registra as informações que ocorrem durante os encontros e no final de cada encontro é dado um resumo aos pacientes. O atendimento é realizado com os participantes sentados em círculo, sendo que os profissionais não estão inseridos nele, tendo a duração de 3 horas, seguindo por fases. A primeira fase é a de retribalização, com o objetivo de aproximar as pessoas emocionalmente, como se fossem de uma mesma tribo. Nessa fase, o coordenador realiza atividades para diminuir a ansiedade do grupo para que possam falar abertamente da situação. A segunda fase é a de polarização, na qual o coordenador ressalta as diferenças e a importância de cada um ver a realidade de uma forma, demonstrando a importância de ampliar as possibilidades para solucionar os problemas. A terceira fase é a de mobilização, em que os participantes começam a elaborar soluções para situações problemas, e muitas vezes os participantes se deparam com a discordância e com soluções ineficazes, gerando um desânimo em encontrar a solução. Dessa forma, se entra na fase em que os participantes sentem que não estão avançando. Porém, apesar da dificuldade, essa fase gera a possibilidade de serem criadas novas soluções e muitas mudanças. Já a quinta fase é denominada de abertura para ação autônoma, em que o grupo passa a colaborar adquirindo autonomia para encontrar a solução para a situação-problema e as que podem aparecer no futuro também. A última fase é chamada de ultrapassagem da situação-problema, na qual a equipe sistêmica valoriza as soluções e os pontos de vista dados pelo grupo, demonstrando a capacidade do grupo de criar soluções quando estão em grupo. É isso então, turma. Nosso vídeo ilustrativo acaba por aqui. Obrigada por assistir e tchau, tchau!